Percival, você, quando fez o Canal da Mancha, você era um executivo super atarefado. Como que você conciliava treino, descanso, nutrição? Queria que você falasse um pouco. Alô? Bom, na verdade eu não sei como é que eu consegui, até hoje. Mas era realmente uma vida bastante corrida. E é exatamente em função desse estresse, né, das empresas, o estresse empresarial. Eu trabalhava mais de 14 horas por dia, era daqueles workaholic, né, fortes, e vivia rodeado de metas empresariais, até que, de repente, eu treinava até natação assim 3 vezes por semana, 2 quilômetros por dia. Então, dava uma média excepcional de 6 quilômetros por semana que eu nadava. Comecei a nadar assim para desestressar mesmo, né? Fiquei também, como o Aderbal contou aqui, também uns 25 anos parado, né? E quando eu voltei, comecei a nadar para desestressar e, junto das minhas metas da empresa, né, que eu tinha lá giro de estoque, working capital, vendas e assim por diante, eu resolvi colocar algumas metas pessoais, né? Então, um colega meu, que nadava comigo em São Caetano, o Wilson, falou, vamos nadar a 14 bis. Eu falei, 14 bis, o que é isso? Naquela época, eu fiz em 2001, todo mundo falava que era uma prova de 42 quilômetros, né? Vamos nadar os 42 quilômetros, né? Depois, em 2006, nós descobrimos que ela só tinha 24 quilômetros, né? Então, vocês já aprendem uma primeira lição, aí nunca confiem no que um nadador, né, vai contar para você, né? Talvez até nem nessas minhas palavras. Mas, eu não sei se houve algum erro ali, né, se alguém inverteu os números, mas a prova tem 24, de verdade. E eu fiz essa prova em 2001, treinando muito pouco, foi uma loucura, foi um ato de ignorância minha, né? Eu treinava 2 quilômetros 3 vezes por semana e no sábado fazia 8, 10 quilômetros, né? Me arrebentava. Tudo errado, fiz tudo errado. Mas eu consegui chegar, a emoção de chegar lá no Forte São João foi muito grande e tal, e de novo, aquele bichinho, né? Bom, eu fiz isso aqui, e agora, né? Todo mundo pensa nessa, e agora? O que falta? Como eu estava bastante estressado, eu falei, eu vou colocar essa tal de travessia do Canal da Mancha. Não conhecia muito a respeito. Na época, eu conversei muito rapidamente com o Igor, que me falou assim, olha, seja o primeiro nadador, né? Escolhe uma semana mais quente que você puder, treina para pegar 11, 13 graus e vai, né? E eu fui por minhas próprias pernas, fiz inscrição, acabamos... E me planejei com 1 ano e meio de antecedência, comecei a treinar, estava altamente cansado, tive que buscar orientação nutricional. O Dr. Oscar Naranjo foi quem me orientou, era um nutricionista fabuloso. Ele transformou essa pessoa aqui, que eu era um caco ambulante, numa pessoa que conseguia treinar e ainda ter disposição, né? Foi uma verdadeira transformação. E esse processo de treinamento é uma coisa que eu estava até conversando agora, antes da gente entrar aqui com a Ana, né? Quando você faz o Canal da Mancha, você passa por uma metamorfose, você deixa de ser aquela pessoa corriqueira do dia a dia e passa a ser uma pessoa extremamente focada e extremamente, como é que eu posso dizer, vamos dizer assim, blindada, né, contra determinados fatores, né? Um deles é água fria, né, água gelada. Eu nunca gostei de nadar em água gelada. O Igor adora nadar em água gelada, né? Ele é a diversão dele, né? Eu nunca gostei, e eu sabia que essa ia ser a maior dificuldade. Todos os treinos que eu fazia, a água mais fria que eu pegava aqui, né, era 17, 18 graus. E isso não era o suficiente, mas mesmo assim eu sofria bastante, porque fazia alguns treinos assim de 4, 5 horas em água gelada, sempre com a ajuda incansável do meu técnico Aguinaldo, né, que sempre me orientou. E você passa por uma metamorfose. De fato, você se transforma numa pessoa sem condições, com baixa autoestima, sem preparo, vivia cansado, numa pessoa que estava preparada,
com uma autoconfiança muito grande, e quando você pula na água lá no canal, você não pensa em outra coisa senão chegar na França. Eu acho que todos aqui devem ter essa mesma história. E depois que passa o canal, tudo bem, eu também tive essa crise do e agora, né? Só que eu não resolvi ir para um Ocean 7, não, como o Aderbal, porque aquilo é coisa para gente muito macho. Eu não sou. Eu não chego nesse nível, não, porque tem água muito gelada lá, tem água de 9, 10 graus ali, ou menos, né? Aquele canal japonês lá também é broca. Bom, de fato é que você, passada a prova, eu passei a me dedicar um pouco mais a 14 bis, que era uma provinha mais maneira comparada com a Canal da Mancha, mas que foi... eu acabei caindo de paraquedas na organização da prova em 2006, quando ela quase não aconteceu. Eu acabei entrando para ajudar e fiquei até hoje. E eu senti uma grande satisfação em poder ajudar a manter essa prova, porque ela sofreu grandes ameaças e quase morreu várias vezes aí no meio do caminho. A gente já fala da Tá bom? 14 bis. É que tem muita coisa para conversar. Eu vou... Obrigada, pessoal, desculpa. Queria que o Samir falasse um pouco o que aconteceu com você, os dois objetivos antagônicos, que você estava fazendo o Grand Prix e o Canal da Mancha era um projeto ao mesmo tempo. Como que isso aconteceu? Boa noite, pessoal. Prazer estar aqui. O Aderbal já falou tudo aí, né? Eu comecei a nadar maratona aquática em 2008. Em 2010, nadei uma 14 bis em 2008. Em 2010, eu estava com, assim como acho que a maioria dos nadadores, estava com o ombro doendo e tal. Fui no médico, o médico falou, agora você vai ter que nadar só 2, 3 km por dia, né? Eu falei, beleza, então, né? E continuei nadando o que eu nadava mesmo, continuei nadando o volume que eu nadava. Só que mais devagar, né? Dando uma maneirada nos materiais e tal. E aí, nesse meio aí, em 2013, eu estava fazendo um desafio com um amigo, né, com o Marcos Campos, e no meio do desafio eu estava com 93 quilos, tinha dado uma engordada que fui para a Disney, e descobri na Disney que eu passo mal em brinquedo, né, nas montanhas-russas, aí, em vez de ficar na montanha-russa, enquanto minha esposa brincava, eu ficava comendo, né? Ou ia na fila das crianças para poder ir nos brinquedinhos mais leves, né? Aí eu voltei de lá, o cara me convidou para fazer um desafio de 13 quilômetros, né? E ele era um dos adversários meus de prova. Eu falei, porra, não vou deixar de fazer, né? Adversário meu chamou para 13 quilômetros, vou lá, né? Aí fui lá, fiquei para trás, óbvio. E no meio do caminho, um solzão batendo no mar, assim, a água cristalina. Eu morrendo de medo de aparecer um peixe ali, porque eu estava sozinho, eu tenho medo de peixe. E aí eu pensei assim, fui para Disney, gosto pra caramba de viajar, de conhecer o mundo e gosto de nadar, né? Vou juntar os dois, né? Vou conhecer o mundo nadando, né? E aí surgiu a ideia de fazer o Canal da Mancha e de fazer o Grand Prix, porque eu falei, no Grand Prix tem algumas provas longas, né? Tem os 88 da Argentina lá, em Hernandares, Paraná, e fui procurar o Igor. E o Igor falou, cara, manda aí o currículo, vamos ver se dá certo, né? E eu mandei e deu, porque não tinha nenhum brasileiro participando, eu fui, né? A prova me aceitou, aí a CBDA também aceitou e eu fui. Aí nadei o Grand Prix 2013, nadei Hernandares, Paraná, nadei Canadá. Tentei disputar com o ranking no feminino, porque o masculino não tinha chance nenhuma. Terminei em quarto no ranking feminino. Estava feliz da vida, né? Falei, top 5, né? Aí eu conversei mais com o Igor, ele começou a passar treino para mim. Em 2014 eu me dediquei bastante para o Grand Prix da FINA e também já tinha o sonho de fazer o Canal da Mancha, né? Só que não tinha vaga ainda para 2014. Então eu fui fazer a volta da Ilha de Manhattan como uma preparação. A água era gelada, conversei com o Igor de fazer Manhattan. E aí ele me treinou para Manhattan. Nisso a gente já fez a inscrição para o Canal da Mancha em 2015. E fui me preparando, participei do Grand Prix durante o 2014 inteiro. E em 2015 eu tinha o Canal da Mancha. Só que eu gostei de fazer o Grand Prix, porque eu viajei para caramba, né?
Eu gostava de viajar e nadar, falei, pô, vou fazer de novo o Grand Prix. E aí eu fiz o Grand Prix com o objetivo de fazer o Canal da Mancha também, né? E o Grand Prix é uma competição internacional e de alto rendimento, tem um tempo para chegar, né? O primeiro chega, eu tenho 2 horas para chegar, então eu precisava treinar com bastante intensidade, não podia estar tão pesado, eu tinha que estar um pouco leve para poder disputar a prova, se eu tivesse pesado era sobrecarga a mais, né? Só que também eu tinha o Canal da Mancha para nadar no mês de agosto. E a última prova que tinha do Grand Prix era em setembro, era 3 semanas depois, que era Caprinápolis. Mas nem passei despercebido, né? E 2 semanas antes de fazer o Canal da Mancha, eu nadei o Canadá, que é uma prova que a gente larga numa região de desgelo, e a água fica em torno de... Naquele ano estava em torno de 14 graus. Tem ano que está entre 13 e 15, depois melhora para uns 17. Eu tinha feito 2013, tinha feito 2014, e aí em 2015, com 2 horas e 50, eu comecei a sentir frio, e estava ventando bastante, o lago estava com bastante onda, estava me desgastando ali, eu falei, pô, e agora? Continuo, não continuo? Daqui 2 semanas pode ser que eu pegue uma condição pior no Canal da Mancha, né? E eu resolvi desistir da prova 2 semanas antes. Eu nadei lá no Canadá e abandonei a prova. Foi a primeira prova que eu abandonei, primeira e única. Só que 2 semanas antes do Canal da Mancha, né? Abandonei com frio e porque era uma condição difícil. E aí, 2 semanas depois, tinha o Canal da Mancha e minha cabeça, né, tinha que estar fortalecida, tinha que estar nova de novo, porque dali 2 semanas eu ia encarar o Canal da Mancha. Bom, fui para o Canal da Mancha, saí do Canadá, já fui direto, fiquei 1 semana lá no canal, conversava com o Igor, aí o Igor chegou na outra semana, nadei, senti frio todo dia que eu nadava, todo dia que eu fazia a adaptação lá eu sentia frio, eu falei, agora já foi, né? E não tinha saída, eu precisava chegar do outro lado, na França. Fiz o Canal da Mancha, passei muito frio, mas por falta de bom senso meu, né? Não foi do Igor, não foi do meu nutricionista, não foi de ninguém, foi uma culpa minha, foi uma responsabilidade minha, porque eu não me atentei a essa diferença de objetivo, né? De alto rendimento e do objetivo de fazer uma travessia de alto nível de dificuldade. Então, assim, foi uma travessia difícil, né, fisicamente, psicologicamente, mas que me ensinou que nós temos fraquezas, e durante o canal eu tive vários momentos de fraquezas, momentos que eu quis desistir, momentos que eu peguei a correnteza contra, momentos de irritação, momentos de dúvida, mas que eu vi que, aceitando as nossas fraquezas, são os momentos que a gente se fortalece e consegue dar um passo a mais, né? Então, esse impasse foi uma lição e, ao mesmo tempo, foi uma lição de eu reconhecer os meus erros, minhas fraquezas e poder melhorar para os próximos, né? Uma grande lição. Obrigada. Harry, queria que você falasse um pouco. Você decidiu fazer o Canal da Mancha, procurou o Igor para ser o seu técnico, estava lá treinando. E a gente também já chega aí. Chega a sua vez. E queria que você falasse quando foi que caiu a sua ficha que você ia fazer o Canal da Mancha. Se foi de primeira, em que momento foi que isso aconteceu? Bom, boa noite a todos. E primeiro dizer que agradecer a Associação 14 Bis, a ideia é ótima, fantástica, a gente poder estar junto. Parabéns ao Will, ao Percival, a você, principalmente. E dizer que é uma honra estar do lado dessas feras aqui. Eu sempre fui um nadador mediano. Eu nunca ganhei nada, nunca subia no pódio. Mas eu queria um dia subir no pódio. Então, eu comecei a treinar um pouquinho mais. E eu tinha mudado para Ilhabela e no ano de 2000 comecei a nadar no mar e me apaixonei por nadar no mar. E aí, lá, muitos devem conhecer o Mário Belo, Lobo do Mar, que me ensinou, inclusive, durante 1 ano, a olhar para o fundo do mar e perder o medo, que nem o Samir tem, eu também tive, de ver peixes, qualquer animal, qualquer coisa que se mexesse maior que 30 centímetros, eu ia para um lado e ele ia para o outro. Então, durante 1 ano, me preparei para poder perder esse medo. E o Mário Belo vira e fala assim, você não quer atravessar, não quer fazer o 14 bis? Bom, lá fui eu fazer a 14 bis, em 2003. Eu sempre fui gordinho
E não tinha nenhuma preparação, muito pelo contrário, estava fazendo dieta. Estava fazendo a dieta da sopa. Eu já fiz 300 mil dietas na minha vida. Antes da 14 bis, eu estava fazendo a dieta da sopa. Fui da USP, no Caramba 4, estava na dieta da sopa. No terceiro dia da dieta da sopa, vamos para Bertioga. Nadei a 14 bis, em 8 horas, quase morri, é lógico, evidente. Fiquei doente 3 meses. Fiquei dezembro, janeiro e fevereiro muito doente. Não sei se vocês conhecem, mas eu tive próximo, tenho a doença de Lyme, uma doença que é transmitida por carrapatos, e que a resistência está muito baixa, e lá pelos canais de Bertioga, enfim, eu tive muito próximo dessa doença, mas graças a Deus me safei. Mas vamos lá, em 2003 eu conheci o Percival, e lá na 14 bis, antes da largada, ele contou um pouco da história, e eu fiquei fascinado pela história. E na volta de Santos para Ilhabela, eu fiquei pensando, quem sabe um dia eu vou tentar atravessar o Canal da Mancha. Passaram-se alguns anos, eu comecei a treinar mais, me alimentar um pouquinho melhor, conheci o Igor, e respondendo a pergunta da Flavinha, eu comecei a treinar com o Igor em junho de 2011, e o Igor foi bem claro, falou, olha, Ari, você é completamente muito disperso, além de treinar comigo, você procura se concentrar mais, vai procurar fazer yoga, terapia, faz alguma coisa para trabalhar essa cabeça. E o Canal da Mancha é 60% cabeça, 40% corpo. Embora eu tenha começado a trabalhar com o Igor em junho, foi em agosto, depois de um grande esporro que eu tive dele, que caiu a ficha. Né? Eu posso contar? Eu estava preparado para falar um monte de coisa aqui, mas depois o Igor foi convidado, eu falei, bom, a pessoa que eu mais ia falar está aqui, eu não posso falar. Mas só para contar esse pequeno esporro, a gente estava treinando para o Canal da Mancha no treino presencial, todo sábado em São Bernardo, porque eu era de Ilhabela, ele passava para mim os treinos pela internet, por e-mail, e estava treinando comigo o Alfredo, que já tinha tentado uma vez, não tinha conseguido, e o Max. Aí estamos saindo da piscina, o Igor fala, Harry, eu precisava falar com você em particular, mas será que posso falar na frente dos outros? Eu falei, pode. A gente foi para o vestiário, quando a gente volta ao vestiário, ele fala, Alfredo, poxa, olha essa tua cabeça, está virando muito a cabeça. Max, não sei o que ele falou do Max, algum braço. Agora, Harry, que ridículo. Está horrível. Tem criança que eu não posso falar mais do que ele falou, me xingou. Olha, um nadador meu com essa barriga, esse atleta meu com essa barriga, olha esse braço flácido, pelo amor de Deus. Vem cá, você está fazendo os 300 abdominais que eu pedi para você fazer todo dia? Eu falei, tô. Não estava, lógico que não estava. Eu não aguento mais esse teu bracinho. Já falei para você enfiar o braço e jogar ele para trás. Ele está dando essa volta. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Já são 3 meses e eu não vou te ensinar mais a mexer, a como dar essa abraçada. Para mim, acabou, esgotou. Minha paciência com você esgotou. E é o seguinte, a luzinha vermelha está acesa para você. A luzinha vermelha está acesa para você. E vem cá. Isso dando um esporro que eu nunca, dos meus pais, nunca tomei um esporro desse tamanho. No estacionamento lá do Baetão. Vem cá, quanto tempo você leva para chegar em Ilhabela? Eu falei, não sei, acho que umas 2 horas e meia, 3 horas, eu estava desnorteado mesmo. Em 3 horas eu chego. Mas então é o seguinte, pega a estrada e pensa bem se você quer ou não atravessar o Canal da Mancha. Quando você chegar na balsa, você me liga e me fala. Eu falei, tá bom. Ele bateu um tapa nas minhas costas e foi embora. E eu fiquei em choque, né? E aí eu virei para o Alfredo, eu falei, porque o Alfredo tomava muita bronca, o Cabeção tomava muita bronca do Igor. Eu falei, Alfredo, alguma vez ele já falou para você da luzinha vermelha? O Alfredo virar para mim e falar assim, para mim ele sempre falou da luzinha amarela. Nunca... E aí foi realmente, eu fui para Ilhabela e mudei tudo. Na época eu estava secretário de turismo de uma cidade importante. Tinha muito trabalho, então eu mudei meu esquema de trabalho, eu fui falar com o dono da piscina, que eu treinava no final do dia, comecei a treinar às 5 da manhã, e as coisas começaram a andar. Então foi aí daí, depois de 2 meses e meio, que a ficha caiu, eu falei, bom, agora eu vou para o Canal da Mancha. Obrigada, Harry. Chegou a sua vez, Igor. Fala um pouco pra gente dos treinos que você fez, desafiadores de 24 horas para fazer ida e volta, das 28 travessias que você fez em 28 semanas, porque o Igor era da alta performance. Conta pra gente. Bom, boa noite a todos. Percival, obrigado pelo convite. Flávia, obrigado. Eu acho isso importante. Apenas um parecer, eu acompanho, eu sou o responsável pelas maratonas no Brasil, pela confederação, e dos esportes aquáticos é o que vem crescendo vertiginosamente. É algo impressionante. A maratona está como uma corrida de rua. O atletismo,
hoje só sobrevive por causa da corrida de rua. E a tendência é os esportes aquáticos dependerem muito das maratonas aquáticas, porque é algo gostoso de se fazer, né? Eu sei que quando a gente é garoto, a gente quer competir em piscina, mas você fazer o aquecimento às 8 horas da manhã, para competir às 11 da manhã, se o pai é apaixonado, ele fica. Mas eu via pai que faz assim, largava o filho e falava, merda, né? Ó, pessoal, eu falo palavrão, não consigo segurar. Vai embora e só fala, que hora que acaba a competição? Porque não tinha paciência de ver, né? E já uma maratona aquática, você pode levar sua família, você pode curtir uma praia, você viaja um final de semana, conhece locais novos, é um desafio gostoso. O importante da maratona, que me fascina na maratona, é legal ganhar, e eu sempre fui extremamente competitivo, mas é mais legal terminar. Então, quem teve a oportunidade de nadar provas, o Samir já nadou algumas provas, como Hernandárias Paraná, são 88 quilômetros, que na margem toda você vê a população aplaudindo, do primeiro ao último eles aplaudem chegando, e isso no mundo inteiro, né? E eu participei de mais de 300 provas no mundo todo durante 21 anos, né? Então isso eu acho bacana. Sobre a minha preparação, depois do primeiro ano que eu cruzei o canal, que foi uma frustração para mim, pelo tempo do cruze, não vou mentir, eu era o primeiro do ranking, primeira vez que eu era o primeiro do ranking, eu estava sempre entre os 3, 4 primeiros, ganhando todas as provas. Eu fui para lá achando que eu ia, besta aqui, né? Foi achando que eu ia ser o rei da cocada preta. E eu sempre falo, o Canal da Mancha sempre te dá um tapinha na cara, né? E peguei um mar de... Eu já ia falar outra palavra. Mas peguei um mar ruim, né? Foi o melhor tempo do ano, mas foi um péssimo tempo, né? E aí, estudando, conversando com outras pessoas, a gente sabe que eu corro o risco disso. Ou você tem muita bala e reserva várias semanas para pegar o melhor tempo, e eu já levei atletas, 2 ex-recordistas mundiais, fui eu que treinei e eu que levei, mas eles tinham patrocínios de 300, 400 mil dólares, em que fechavam 4, 5 semanas, 6 semanas. Não estava... Um dos atletas, que é um alemão, ele entrou na água 4 vezes comigo. A primeira ele nadou 1 hora. Ele viu que ia entrar um ventinho, ele parou porque sabia que não ia bater recorde. Isso é uma outra realidade. Então, a gente depende muito disso. Já a ida e volta, eu queria fazer ida e volta, aí já não pensava em tempo. Depende muito de físico. Então, conversei com muita gente, o índice aumentou bastante, aí estatística é com o Percival, né? Mas o índice aumentou bastante de pessoas que cruzam o canal, mas naquela época era em torno de 10% que cruzam o canal. Quem faz ida e volta é 0,01%, não sei, é um negócio ínfimo, né? E aí fui conversar com quem já fez, um atleta, inclusive, que é o Philip Rush, um amigo meu de muitos anos que nadava o circuito comigo, que tem um recorde mundial do triplo, né? Ele me explicou como é e tudo mais, aí eu me interessei porque eu sabia que dependia muito mais fisicamente. Só que tinha 2 fatores. O frio, né? Já é difícil cruzar, imagina fazer ida e volta. E o grande índice de pessoas que tentaram, que apagaram, simplesmente apagaram, né? É fadiga e frio e apagaram. Então, tive que mudar meus treinos. Nessa época, eu já fazia meus treinos, eu já tinha me especializado nos Estados Unidos, já fazia 2 ou 3 anos que eu fazia minhas próprias planilhas, eu não aplicava. Se alguém falar que faz os treinos e faz os treinos que faz, ele não está fazendo os treinos. Não existe isso. Você pode fazer todo o macro, mas tem que entregar alguém para aplicar. Então, eu tinha um amigo, um ex-técnico, o Mirko, um dos melhores técnicos do Brasil, então eu fazia o planejamento todo, entregava para ele, e ele pegava para mim e fazia os treinos semanais, senão não tinha jeito. E o que eu fiz? Bom, tem que nadar 24 horas, né? Porque eu imaginava que ia demorar mais de 24 horas. Então, eu fiz 3 vezes 24 horas na piscina. A primeira vez que eu fiz, como todo mundo aqui, a gente aprende, né? Com erros. Não existe nenhum campeão que só acerta. Se existir, isso aí está mentindo. A maioria dos campeões mais erraram do que acertaram. Todos. Qualquer um, de qualquer esporte, teve que treinar muito e corrigir seus erros. E um dos meus erros foi numa 24 horas. Eu fiz numa piscina aquecida, beleza, fechadinha, né? 24 horas, comecei 8 horas da manhã de uma sexta, para acabar às 8 horas da manhã de um sábado. Piscina de Santo André, 28, 29 graus. Com 20 horas, mais ou menos, eu tossia muito e eu cuspia, saía sangue.
porque é uma piscina de cloro, você está respirando no nível da água, o vapor sobe e você respira vapor de cloro. Eu não sou médico, mas meus pulmões estavam todos já machucados, e foi piorando, foi piorando. Acho que eu nadei 23 horas e 10 minutos, não tinha mais condições, e fiquei 3, 4 dias péssimo. Aprendi. Aí fui para uma piscina aberta, né? E aí depois fiz 2 vezes. Nadei uma vez 108 quilômetros e alguma coisa, e na outra vez bati o recorde mundial, 112 quilômetros, 840 metros, né? E quando eu fui bater o recorde, também é outra coisa que a gente aprende. Quando eu soube que era um atleta da Finlândia que tinha batido. Eu fiz as contas, né? O cara está mantendo 1,16, 1,17. Isso aí eu faço, tranquilo. Só que eu tenho que parar cada meia hora, pelo menos, e hidratar, né? Então, se eu mantinha 1,15, eu me hidratava em 2 segundos ou eu me ferrava, né? Então, aí eu acabei aprendendo, mas na primeira vez eu não tinha feito essa conta, na segunda eu fiz. Mas foram esses o treino principal. E muito treino de madrugada e sozinho. Eu pegava meu carro, eu sou de São Bernardo. Eu faço isso, fiz com todos os meus atletas que foram para o canal. Eu levava a mesma coisa, só que eles ainda tinha eu lá para xingar eles. Eu não, eu pegava meu carro, chegava lá 2h30 da manhã, num canto qualquer, sem ninguém, nem punha a luzinha na sunga, porque eu falei assim, vou morrer, vai ver quem aqui? Ninguém vai me ver, né? Então, nadava das 2 até amanhecer, porque esse é um fator psicológico. Eu nadei a noite inteira, não tem jeito, né? Para fazer ida e volta, você tem que nadar a noite inteira. E era comum. Depois, como eu fiz isso, eu passei para eles. A diferença é que eu ia com eles com uma cadeirinha, um cobertor e uma garrafa térmica de chocolate quente e falava, vocês vão nadar lá. E deitava lá e ficava, de vez em quando olhava para eles, de vez em quando eu dormia, mas isso é problema deles, eles têm que nadar lá. Mas isso é um trabalho psicológico que tem que ser feito. Então, o trabalho principal, não só de resistência, mas principalmente psicológico. Obrigada.